Então, o tema é Richard Rios e a comemoração polêmica de ontem. Sobre o Richard Rios, o Palmeiras deveria aceitar as desculpas sem crise, multar pelo comportamento, afastar por um jogo ou chamar a atenção, mas sem punição. Então, pessoal, vai votando aqui, a gente vai registrando por aqui o voto de vocês. Também deem opinião, mandem mensagens aqui pra gente, perguntas, participem aqui do programa e, claro, não se esqueçam, deixem o like aí. Eu já tenho minha opinião. Você já tem? Já tenho. Tem opinião e tem informação também? Também. Uma opinião junto com a informação, porque aqui é tudo junto e misturado. Bastidores. Eu fui buscar algumas informações sobre essa questão do Richard Rios. Primeiro, assim, vou falar o que eu acho da enquete. Eu acho que tem que ser pedir desculpas e pronto, né? Isso é um ponto. Segundo, o Palmeiras não precisou nenhum dirigente entrar na história, não precisou departamento de comunicação entrar na história, né? O chefe do departamento de comunicação dar alguma ordem, falar, olha, vamos fazer isso aqui, uma estratégia de comunicação, que é normal, né? Quando se tem gerenciar alguma crise dentro do clube. Partiu do próprio jogador. Ele percebeu, ele foi para o intervalo, percebeu, voltou, e aí na substituição ele falou, cara, fiz bobagem. E ele percebeu porque ele estava fazendo um bom jogo, acabou sendo o gol da vitória, né? E aí ele falou, cara, sabe quando você bota a mão na consciência, você termina o jogo com aquela sensação de dever cumprido e fala, mas ali foi um erro. Então o próprio Rios já se desculpou, fez aquele gesto, a câmera mostrou na saída e depois, mesmo depois ele no banco, ele levantava em determinados momentos e ia para mais torcedores e recebeu aplauso. Então, não teve intervenção do... Olha lá, essa imagem é do André Lucena, né? Isso. Essa é do André Lucena, do nosso diretor que estava lá ontem. Estava no jogo, fazendo o quê? Trabalhando? Estava trabalhando, sei. Também, né? Já que ele trouxe a imagem, também estava trabalhando. Esse é trabalho. E belo trabalho, inclusive. É belo trabalho. Então, a comunicação não teve que interferir, a direção não teve que interferir, não teve conversa, não houve necessidade de conversa, mesmo porque, internamente no Palmeiras, sabe que a relação torcida-clube é uma relação que ela está ponto faísca, a flor da pele. Está ali saindo faísca. Então, assim, que bom que ele teve essa atitude de botar a mão na consciência, pedir desculpa e ficar tudo bem. Foi na rede social depois, nas mídias do clube, na entrevista pós-jogo. Então, assim, não houve a necessidade do Palmeiras interferir e falar, meu amigo, multa, meu amigo, vem cá. Porque é uma situação que hoje pega não só os jogadores, pega até o técnico, que é um cara que é um ídolo do clube. Então, assim, o Palmeiras está aliviado com essa atitude do Rios, na verdade. O Danilo Lavieri hoje lembrou de 5 casos, né, que tem a ver com Leila Pereira, tem a ver com Abel Ferreira, tem Luiz Adriano, tem Breno Lopes, tem agora nem vi se foram esses os casos que teve o Rony também, né, que não chegou, já o Rony não chegou Valdívia, a responder. Mas eu acho que Diego Souza mais para trás, mas mais recentemente acho que o torcedor vai se lembrar mais, são os casos mesmo do Luiz Adriano e do Breno Lopes, que tiveram esses entreveros com a torcida e depois pediram desculpa. A do Luiz Adriano eu presenciei, inclusive. O Luiz Adriano teve o caso mais explícito, foi quando ele estava no banco e bateu boca com o torcedor ali. Esse eu presenciei. Mas o Breno teve o caso da vitória contra o Goiás no último minuto. Sim. E que ele faz o gol 50 do segundo tempo e sai xingando a torcida. E ele mostra o dedo, né? Ele vai na mancha. É pior do que o sinal de silêncio. Ele mostra o dedo e depois ele vai até a organizada para se desculpar. E aquele é o campeonato de 2023 que terminou, depois da eliminação da Libertadores, com uma reforma do time titular do Palmeiras, em que o Abel escalava o ataque com Veiga por trás de Hendrick e Breno Lopes. Vamos lembrar, se você pegar toda a história do Breno Lopes no Palmeiras, mesmo o herói da Libertadores de 2020, o único momento em que ele é titular da equipe é a reta de chegada do Brasileirão 2023, quando o Palmeiras é campeão com ele, e isso aconteceu 2 meses depois do episódio do Goiás. Então, assim, cara, dá pra resolver. Agora, precisa ter bom senso. Ontem o Rios foi, na minha opinião, o melhor jogador em campo e seria o vilão do jogo, mesmo sendo o herói do jogo, se não tivesse feito pedido de desculpas, que, em tese,
resolve o problema. A gente vai continuar debatendo isso, mas vamos ver então as manifestações disso tudo que a gente está falando aqui. Vamos ver primeiro o Rios, né, a comemoração dele, em que ele pede silêncio ali para a torcida. No calor do momento, sai irritado e faz esse gesto. Depois ele se desculpa. Teve também aí, a gente está vendo aí a imagem do Rios. O pedido de desculpas a gente viu, ele indo até o torcedor, inclusive dando a camisa dele nesse momento aí. Ele percebe, né, prontamente o que ele tinha feito de errado. Quando ele é substituído, ele faz esse gesto. Tem também o Abel falando sobre esse episódio e o Rios também nas redes sociais se desculpando aí com as palavras, além desse gesto aí que a gente está vendo, em que ele dá a camisa dele para a torcida. E a torcida ali no momento reconhece esse pedido de desculpas e até manifestações positivas depois disso. Vamos ouvir o Rios e o Abel, então? Eu estou aqui diretamente falando com você, torcedor, pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida, mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então, venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar os que estavam aqui pedir desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então, obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. E não só por mim, sim por minha família. Então, estou aqui para assumir meu erro e agradecer a torcida do Palmeiras pelo apoio que me dão jogo a jogo, dia a dia, e nunca me abandonaram, isso é a verdade. Sempre estiveram me apoiando, sempre deram palavras de incentivo para mim. Então, agradeço pelo carinho e falando com você, torcedor, obrigado e desculpa mais uma vez. E eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer mais, porque eu não sou esse tipo de jogador nem de pessoa. Obrigado pelo apoio. Quando erramos, eu acho que a atitude mais nobre, porque não há outra forma de pedir desculpa e de procurar aprender com o que aconteceu para da próxima vir mais forte. E acho que o público e o Rios, porque eu não tinha visto na hora do golo, portanto começou a segunda parte. Eu comecei a ver toda a gente a assobiar e se não fosse o Castanheira a bater comigo, eu disse, não estou a perceber, estão a assobiar os nossos jogadores, não estou a entender. Ele disse, não, o Rios teve um comportamento que não devia ter tido, mas foi bom, as pazes que se fizeram, no final o público reconheceu, ele pediu desculpa e mais uma vez nós jogamos juntos. Nós precisamos muito dos nossos torcedores, nós precisamos muito da vibração dos nossos torcedores. Nós para ganhar títulos, nós para ganhar campeonatos, nós para ganhar competições, eles têm que ser o 12º jogador, porque nós precisamos muito, e volto a dizer, os nossos torcedores são a alma, são a energia, sabem aquela pele de galinha que eu muitas vezes falo aqui, e eles trazem-nos essa energia extra, que quando estamos a jogar com a bateria a 60% e 70%, porque vamos jogar este ano muitas vezes, vamos precisar desse empurrão, mas acho que as coisas ficaram resolvidas onde têm que ser resolvidas. Foi no campo que ele errou, foi no campo que ele pediu desculpa, e a nossa torcida, como grande que soube aceitar e foi bonito ver esse pedido de desculpa e essas pazes. Acho que ficou tudo resolvido, na minha opinião. Ouvimos aí, então, o Richard Rios e o Abel falando sobre esse episódio, que, claro, não foi legal você ter essa manifestação diante da torcida, mas me pareceu muito genuíno o pedido de desculpas, que é o que o Hernan está trazendo aqui pra gente, essa apuração, esse bastidor de que não teve uma outra interferência, né, que partiu dele, de ter tido essa consciência de que não foi legal e tentar corrigir o erro. Eu sempre vou achar legal quando a pessoa reconhece o erro e pede desculpas. Eu acho que isso é legal de ver, é bonito de fazer, todo mundo vai errar mesmo. PVC, para você acha que esse episódio ficou zerado? Porque é diferente, né? Ele, no meio do jogo, ele perceber, ir lá na torcida, ter esse gesto genuíno, é diferente de depois aparecer com um texto feito pela assessoria de imprensa, na rede social, um texto que não foi nem ele que escreveu, que você vê que ele está só tentando tirar, né, a responsabilidade dele da parada. Mas não foi isso que aconteceu. E muitas vezes, né, Lu, às vezes até o jogador é aconselhado pelos profissionais que trabalham com ele. Vou escrever um texto aqui, publica aí, vamos publicar aqui para dar um fim. E muitas vezes até contrariado, às vezes o jogador não quer.
Não vou citar um caso aqui para não entregar o jogador, mas já aconteceu de episódios em que o jogador precisa se manifestar na rede social, o jogador não queria se manifestar e a assessoria, empresário ficaram martelando, falando, não, você precisa pedir desculpas, você precisa se pronunciar. E aí, às vezes, o jogador até contrariado vai lá e deixa postarem o texto na conta dele. No caso do Rios não foi um caso diferente, ele teve a consciência na hora certa, muito em função disso, né? Porque com quem eu conversei do Palmeiras que estava lá ontem, essa minha fonte, a sensação dela, muito feeling, né, dessa pessoa, é que o Rios estava jogando bem, fez o gol da vitória, foi um jogo importante para ele e aquilo ali ia meio que deixar tudo o que ele fez de bom em segundo plano. Então, foi lá e pediu desculpa, viu que errou. Mas deixou uma pauta, né? Pauta pro Léo Dias. Por que o Rios colocou o dedo na boca? Qual é a razão que leva o Rios a se sentir hostilizado pela torcida do Palmeiras? Bom, ontem teve uma bola que ele vai na linha de fundo e faz o cruzamento que não saiu certo. Acontece. É o erro na final do Paulista, PVC. Sim, mas assim, ali naquele momento, o Gol Sul se manifestou e a Central Oeste se manifestou contra o Rios. Por quê? Por causa do lance do Campeonato Paulista. Aí você junta uma coisa com a outra. São as duas questões. Tá, mas ele não foi para a entrevista, para o depoimento depois e disse, olha, estão reclamando de mim por causa do lance com o Memphis na final do Campeonato Paulista e hoje, quando eu fiz um cruzamento que não saiu certo, me hostilizaram no Gol Sul e na Central. Como eu estou dizendo aqui. Ele falou, estou passando por um momento delicado da minha vida. Ele está namorando com a Madu Carvalho. Isso já é pauta pro... Quem isso já é uma influenciadora. Isso já é pauta pro Léo Dias. Eu já não vou dizer. Ele tá namorando com quem? Com a Madu Carvalho. Que é Eu também não sabia quem era. Mas a Madu Carvalho é uma influenciadora que tá namorando com o Richard Rios. A partir do momento em que ele diz Mas assim... namorar é ruim? Não é. Por isso que eu tô dizendo, eu não vou investigar o relacionamento do Richard Rios com a Madu Carvalho. Não vou Como é que é o nome dela? stalkear. Manu Carvalho. Vamos entrar no Instagram dela. Vou entrar no Instagram dela. Madu Carvalho. Eu não vou stalkear o Richard Rios. Quem vai stalkear é o Léo Dias. E eu também, porque eu tô entrando aqui. O Luísa também vai stalkear. E o Hernan também. A imprensa de outra área que não é esportiva stalkeará Richard Rios e Madu Carvalho. Eu acho que o que aconteceu ontem foi exclusivamente pela relação com a torcida recente depois do lance, que não é nenhuma falha do lance do Memphis. Ele podia ter chegado e ter dado um bico para a lateral, mas acontece. O Memphis ganhou e deu passe e o Yuri Alberto fez o gol. Aconteceu Claro. Um milhão de coisas depois da retomada de bola do Memphis. Para até o Yuri Alberto passar pelo Mikael, finalizar, o Everton podia ter defendido, podia acontecer um milhão de coisas. O fato é que, pauta para o Léo Dias, ele diz, estou passando por um momento difícil da minha vida. Então, virou uma outra pauta. Não tem foto dos dois juntos aqui, não. Mas Tem sim. Ó, então eu tô apurando errado. Eu não vou stalkear, mas já stalkeei. Vou te mostrar. Não, mas ele segue ela, Madu Carvalho. Enfim. Ela é fashionista, é isso? Parece que sim. Fashionista. Tá aí, ó, PVC apurando, hein, sobre Olha. todos os bastidores. Pode ser também que seja outro tipo de problema pessoal. Não, pode estar porque, tudo bem porque com o amor salva. Não é, o amor não é um problema. O amor salva, galera. Não cai nessa furada, não. Só porque temos tá namorando. dois românticos aqui, gente. Não é porque tá namorando que tá num momento ruim. Pelo contrário, pode ser um ótimo quando o cara tá momento. namorando, ele tem certeza que ele tá no melhor momento da vida Claro dele. que sim. Tá namorando. Mas tá quem bem, fala- tá mas bem. eu também acho Tá que voando, sim. Tá Também voando. acho. Sorte no jogo e no amor, é isso. Faz o gol, tá namorando, tá tudo certo. Exato. Agora, André Hernan, mercado da bola. Quero saber, Mercado porque da tem bola. mercado da bola agitado aí, zagueiro Naves, Palmeiras negociando com o Botafogo. Como é que tá essa história? O Palmeiras não quer negociar, na verdade, né? Essa é a questão, né? O Palmeiras foi avisado, né? E isso eu obtive essa informação, né? Apurei com a gestão, com a diretoria do Palmeiras, que o Botafogo fez essa proposta e entregou, está na mão do Naves essa oferta de empréstimo por um ano, né, até o final do ano, com opção de compra. E o Palmeiras sabe, evidentemente, porque foi comunicado. O Palmeiras foi comunicado dessa oferta. Então, há uma conversa nesse sentido, só que o Palmeiras não quer fazer negócio. Esse é o lance.
Só que assim, vai ter uma queda de braço que já está acontecendo desde a época do Campeonato Paulista. Até uma vez a gente estava aqui no de primeiro e falou, não, mas o Naves não está muito nos planos do Palmeiras. Você até falou, não, de fato não está mesmo. Hoje ele se vê como quinto zagueiro. Sexto zagueiro, porque você tem Gomes, Murilo, Mikael, Bruno Fux, Benedetti, que vai e volta, e você tem o Naves. Então ele é o quinto, sexto zagueiro. E só nessa janela chegaram 2, né? Então, é um recado. O Abel diz em coletiva que vai utilizar mais o jogador, não usa. Então, o jogador quer atuar. Ele teve a possibilidade do Red Bull Bragantino, que não mandou essa negociação. Cruzeiro e Santos não fizeram oferta. E agora o Botafogo tem interesse no jogador, quer o jogador. Só que o Palmeiras não quer liberar. Aí vai entrar uma questão difícil, que a gente imagina uma queda de braço que vai até as últimas consequências, porque o Naves quer jogar, ele quer atuar. Aí eu fico pensando pelo lado do jogador, né? O jogador, ele quer entrar em campo, ele é da base do Palmeiras, é cria da academia, subiu junto com o Vitor Reis, que foi vendido, inclusive até antes, né? O Naves sobe antes. Ele é um pouco mais velho, o Naves tem 22 anos, surge ali o Vitor Reis, mas mais ou menos junto com ele. Ele chega muito bem, sendo elogiado pelo Abel, mas depois o Abel não utiliza tanto. Tanto que ele tem 9 jogos só em 2025 e vem sendo um dos atletas aí da zaga menos valorizados, pelo menos para ser utilizado em campo. E aí, PVC, eu fico pensando, por que o Palmeiras pode querer segurar tanto um jogador que não vem sendo tão utilizado? O Fux chegou agora, já tá levando vantagem, o próprio Mikael também, ele tem outros reservas. Como que você vê esse cenário do Naves que quer jogar? Eu acho que se tiver proposta boa, o Palmeiras tem que negociar. E não importa se é para o Botafogo, se é para o Corinthians, se é para o São Paulo, se é para o Flamengo. Agora, tem uma coisa, e esse é um ponto de vista meu, e aí com todo o respeito por toda a apuração, assim, eu ouvi muita coisa no início desse processo que eu ouvia do lado do Naves e que, quando eu ouvi o outro lado, não se confirmava. Então, ele vai para o Santos. O Santos dizia que não tinha proposta. Ele vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro me disse que não tinha proposta. Tem o Bragantino. Não, tem o interesse, mas a gente está contratando o Fabinho. Aí falou-se do Grêmio. Aí falou-se do Sport. O Botafogo é o 6º clube que aparece com proposta. E se a proposta for boa, efetiva e boa, o Palmeiras tem que negociar. Porque não adianta você ficar amarrando a vida de um jogador que você não vai usar. Mas a pergunta é, a proposta está na mesa e é boa? O Palmeiras entende que a proposta é boa? O Palmeiras não deve ter o direito de amarrar a vida do jogador. Mas ele também não precisa vir negociar o jogador se for de graça. Então, acho que está aqui o X da questão. É o staff do Naves trazer uma proposta que seja sedutora para o Palmeiras. E o Palmeiras entender que não deve amarrar. É uma via de uma via de mão dupla. É uma via que vai e vem. E para o Botafogo é uma boa contar com ele? O Botafogo contratou o Jair, que é um dos zagueiros mais caros da história do Brasil, nas negociações internas do Brasil. O Jair é muito bom zagueiro. O Jair se confirmou mais do que o Naves. Eu acho o Naves muito bom jogador. O Naves tem boa saída de jogo. O Naves tem bom sentido de cobertura. O Naves não é um zagueiro extremamente alto, mas é um zagueiro que vai bem na bola aérea. Eu acho ele um bom zagueiro. Mas o Botafogo contratou o Jair. Então você tem... É que o Bastos está machucado faz tempo. Então se você tem Jair, Bastos, Barbosa, precisa de mais um zagueiro? Talvez precise, e aí vai pagar mais alto, porque o Naves é um bom zagueiro. De qualquer forma, não chega para ser titular, né? Vai ter que brigar aí, na sua visão. Mas ele pode chegar para ser o 4º de 5 zagueiros. E não para ser o 6º de 6. É um a menos na briga, né? E assim, no Botafogo, você pega tem a Libertadores, tem Mundial, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Então, assim, você tem uma gama de... Uma possibilidade enorme ali de você jogar, muito mais. É um calendário que oferece mais oportunidades para os atletas. E no Palmeiras, vamos combinar, né? Além da palavra, né, do próprio treinador que havia prometido dar mais oportunidades que não se concretizou, aí é uma questão óbvia deles,
mas também você não está num ambiente de trabalho onde você vê dois caras que ocupam a sua função chegando, né? E chegando e jogando. O Mikael chegou, foi titular ao lado do Murilo. E aí depois o Fux agora chegou, tá jogando de lateral, terceiro homem ali, mas pelo lado direito. Então, assim, o cara vê aquilo ali e fala assim, já deu para mim, tá na hora de eu respirar ares novos. Então, eu acho que é justo. E, obviamente, o Palmeiras vai defender os seus interesses, porque o torcedor do Palmeiras está bravo toda a vida nas redes sociais. Tipo, como é que vai liberar o jogador que é bom, né? Enfim, também é uma situação que não é fácil para a diretoria do Palmeiras, né? Tem que administrar tudo isso e, claro, cada um olha o seu lado aí, faz parte do jogo da negociação. Então, a gente vai acompanhando essa história, o Hernan vai atualizando a gente aqui a qualquer novidade. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!